A Sabrina, ela vai se apresentar para vocês, mas ela é mãe de 2 pitucos pela via da adoção, e é isso que ela veio conversar um pouco com a gente hoje. A adoção de irmãos. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Como a Aline já falou, então meu nome é Sabrina, eu sou mãe por adoção há mais ou menos uns 3 anos, que eles chegaram lá em casa. E também, como a Aline falou, aqui é um espaço para troca. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, por favor, sintam-se à vontade, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou me apresentar. Meu nome, tenho 41 anos, sou casada com o Rafael desde 2016, não sei quantos anos dá isso. 8, obrigada. Sou irmã do meio, sou paulistana, mudei aqui para Atibaia em 2011. Sou mãe por adoção de 2 irmãos, doula de adoção, pró-adotiva. Não sei se todo mundo sabe o que significa ser pró-adotiva. Pró-adotivo significa respeitar os direitos do adotivo. Então, assim, a gente acha que algumas pessoas falam, eu não vou contar para o meu filho que ele é adotivo. Você está tirando o direito dele de saber que ele é adotivo. Você está tirando o direito à biografia do seu filho. Então, quando eu falo que eu sou pró-adotiva, eu estou me colocando em segundo posto, não necessariamente, mas assim, o foco é o adotivo e não os adotantes. Então, por isso que eu afirmo que eu sou pró-adotiva. E estou me especializando em adoções interraciais também, que já é um tema o qual eu estudava bastante. Para quem quiser me seguir, eu estou com o Instagram do Adotear, ele é recente ainda, mas tenho feito alguns posts sobre adoção, obviamente, e também sobre racismo, meio ambiente e o que for relevante nesse mundo doido de hoje. Eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, mais ou menos, se eu não me engano, isso é de ontem, isso. Isso daí é um dado que está lá no SNA, que eu imagino que vocês devam acessar com uma certa frequência. Não sei porquê, mas imagino. Então, ali a gente tem mais ou menos alguns dados de quantas crianças e adolescentes estão para adoção, quantos já foram adotados, quantos estão em acolhimento, né? Só para a gente ter uma ideia. E aqui eu trouxe a informação referente a irmãos. Então, ali no cantinho, ali fala, né, por etnia, por gênero, mas como o tema hoje é adoção de irmãos, então a gente vê que a grande maioria não tem irmão, né? Então, assim, tem ali, 1.000 crianças e adolescentes possuem um irmão, menos de 1.000, 2 irmãos, então vai diminuindo, né? Então, eu acho que esse é um dado importante para a gente saber que não são tantos os adotivos que possuem irmãos. Como que a adoção chegou na minha vida? Estava eu lá com os meus 13, 14 anos, fui fazer um trabalho pela minha escola. Nós fomos visitar uma creche, eu lembro que foi até na época da Páscoa, a gente escondeu umas caixas de bis, né? E eu lembro, assim, gente, juro, parece que foi ontem, direitinho. Posso falar o nome dela, porque já deve estar, né, grande. O nome dela era Elisângela. Eu cheguei, ela me deu um abraço. Mas um abraço gostoso, apertado, assim. E aí ali me caiu uma ficha. Porque, nossa, eu me encantei com aquela criança, né? Falei, gente, né? Eu sempre quis ser mãe, né? Eu falei, tá aí, gente, eu não preciso gestar. Já tem filhos que precisam de mãe, sabe? Aquela coisa. Eu sou uma pessoa muito prática, né? Não vou negar também. Então, sabe aquela coisa, opa, aqui, mais aqui, quero ser mãe, tem filhos, juntou a adoção. Meu plano perfeito. Então, ali me deu a estrelinha, né? E também não tenho essa necessidade de gestar um filho. Respeito quem tenha, até porque a nossa sociedade impõe um pouco isso pra gente, que a mulher ela tem que casar, tem que ter filho, tem que ser uma boa esposa, né? Então, às vezes as pessoas, alguém já deu um depoimento aqui sobre isso, elas sentem até vergonha em falar que não quer gestar um filho. E, gente, tá tudo bem, né? Hoje a gente já não romantiza mais tanto a maternidade, o parto, a experiência de engravidar. Eu nunca engravidei, mas hoje em dia a gente já ouve relatos que não é aquela maravilha que contavam pra gente antigamente. Então, assim, se você não quer engravidar, tá tudo bem. E não julguem quem fala isso, porque cada um tem direito de fazer o que quer com o seu corpo. Isso eu acho muito importante a gente ressaltar. Vamos lá, escolha do perfil. Por que eu coloquei isso, que eu era filha do meia? Porque na minha casa sempre foi muito cheia. Então sempre teve muita gente, nós éramos em 3.
E a gente morava perto da escola. Então, imagina, né? Minha casa era lotada de gente, eram os meus amigos, amigos do meu irmão, da minha irmã. Então, eu sempre tive a casa muito cheia de gente e sempre sonhei em ter a casa cheia de gente. Hoje, já sei que não é tão fácil, que dá muito trabalho, mas o sonho era esse, né? E, por exemplo, meu marido, ele é filho único. Então, eu vejo que, assim, por exemplo, quando tem algum problema na família dele, ele não tem muito em quem se apoiar, né? Claro, cada um, cada um. Estou dizendo a minha visão. Então, eu vejo que quando eu tenho algum problema com meus pais, eu tenho os meus irmãos para discutir, para desabafar, para reclamar. Nossa, o pai tá chato hoje, não sei o quê, sabe? É diferente, né? Quem tem irmão talvez entenda um pouco melhor. E aí, por que que eu escolhi aquela idade? O meu perfil foi de 2 a 6 anos, porque eu já tinha sobrinhos nessa faixa de idade. Então eu falei, eu quero que eles brinquem juntos, né? Então, assim, a minha escolha foi mais de acordo com o perfil da minha vida, vamos assim dizer. Mas como a Silvana destacou, a gente tem que fazer um perfil que a gente dê conta. Então eu, como gosto muito dessa coisa de família, de união, era o que eu queria. E hoje foi a melhor escolha. Meu sobrinho e meu filho, gente, é a coisa mais linda. Eles se amam, assim. Eles ficam uma semana sem se ver, eles se abraçam, se beijam, rolam no chão. É lindo. Até me emociona aqui já, né? E aí a escolha, 2 meninos, um menino e uma menina. Meu marido, quero um menino que jogue futebol, coitado. Mal acerta a bola. Mas enfim, então tinha lá no perfil um menino. Colocamos doenças muito graves, não tratáveis, que a gente não queria, e colocamos o Brasil todo. Por que que eu falo isso? Porque quando eu fui preencher o perfil, eu já tinha conversado muito a respeito com meu marido de como seria o perfil. E eu fui preencher sozinha, eu estava ali separando os documentos. E a gente fala como se fosse uma coisa, vou preencher um cadastro. E a gente sabe que não é. Eu acredito que todo mundo aqui já preencheu. É um momento, para mim, eu chorava. A cada não que eu colocava numa criança, eu chorava. Eu falava, gente, quem sou eu para estar negando ser mãe dessa criança? O que essa criança tem de errado? Só que é aquilo que a Silvana falou, eu não dou conta. Eu trabalho o dia inteiro, eu não vou dar conta de uma criança com uma deficiência que precisa de cuidados. Então a gente tem que também saber balancear isso. O que a gente dá conta e o que a gente não dá conta. Qual foi o meu preparo para adoção? Como eu falei, a adoção já foi algo que já estava na minha cabeça desde uma certa idade. Então, por exemplo, quando conheci meu marido, a gente foi se envolvendo já, olha, então, né, eu vou adotar filhos, eu não vou gerar filhos. Então, assim, eu já fui preparando ele e a família dele, né, para já irem entendendo e fui estudando bastante, vendo filmes, séries, que hoje a gente tem um monte. Fiz o meu letramento adotivo, né? E também fiz o meu letramento racial, porque como estava lá na primeira página, a maioria das crianças que estão aptas à adoção são crianças negras. E a maioria dos pretendentes são brancos. Então, por isso que eu coloquei ali até obrigatório. Inclusive para quem não vai fazer uma adoção interracial. Por quê? Porque você mora no Brasil, meu amigo, você mora no planeta Terra, onde tem pessoas negras e pessoas brancas. Então, esse letramento é, sim, obrigatório para todo mundo. E como se letrar? Com informação. Então, eu coloquei, não dá para colocar tudo, porque a gente tem muitos livros, muitos filmes. Eu coloquei os que eu gosto mais. Livro, eu coloquei A Vida de Adotivo, que a gente tem, não está disponível, está com alguém, que é do Alexandre Lucchesi, que é o depoimento, acho que de uns 18 adotivos, sobre como foi a vida deles, como foi o sofrimento. Então, essa indicação é mais referente à adoção. E um livro que eu acho que é básico, que é da Djamila Ribeiro, acredito que todos conheçam, O Pequeno Manual Antirracista. Podcasts, Projeto Quirino. Ele tem uns 6, 8 episódios e conta de uma forma muito legal como foi a época da escravidão, que é completamente diferente daquilo que a gente aprendeu na escola, né? Escrito por livros feitos por homens brancos, onde professores brancos explicaram pra gente. Então ali a gente tem uma história um pouquinho mais real. Mano a Mano,
que é o Mano Brown também. Ele aborda também várias questões raciais e tem episódios muito legais. E o Adotivas, que são 4 meninas, mulheres adotivas, que falam a verdade, né? Não sei se alguém aqui já ouviu, super recomendo. Diria que é até um podcast meio obrigatório, que é legal a gente também ouvir um pouco a voz deles, né? Filmes e séries, This Is Us, que acredito, né, que todo mundo já conheça, que fala sobre adoção, e Colin Preto e Branco, que é um jogador de beisebol. Acho que é um jogador de beisebol, futebol americano, né? Muito legal também. E Olhos que Condenam, futebol americano, né? E Olhos que Condenam, para quem tiver estômago, ele mostra como o mundo vê os negros. Então, assim, é muito triste. E me choca se alguém assistir esse filme e sair tranquilo depois de ver aquilo. Instagram das doulas de adoção, como a Aline já explicou. O Papai Peando, para quem não conhece, do Beto Fers. Ele e o parceiro dele adotaram uma menina e ele engloba também vários temas muito relevantes da adoção. Eu gosto muito do perfil dele. O meu, porque eu não sou boba nem nada, né, gente? E o do Ninhal. Vamos lá. O telefone tocou. Aí a gente imagina, o telefone tocou, vai ser tudo tão lindo, maravilhoso, vou dar aquela festa, né? Como que eu tava quando o telefone tocou? Primeiro, ele tocou numa sexta-feira, num pré-feriado de 4 dias, 5 horas da tarde. Eu já quase não atendi. Falei, não, quem tá me ligando na véspera de feriado, né? Falei, tá bom, vou atender. E foi bem numa época que tava mudando alguma coisa no SNA, eu não lembro agora. Ela, é aqui do fórum, ia ter uma reunião. Tá, já tô sabendo da reunião, sabe? Nem ouvi o que ela tava falando direito. Então, tem 2 crianças no perfil. Oi? Já parei, assim, né? E aí o que eu lembro foi, anota isso. Porque você não consegue ouvir mais nada. Então ela falou, você jura que você anotou? Então ela me fez anotar o horário da reunião que a gente ia ter na quarta-feira, porque assim, não sei explicar, gente. Fica um branco, você só fica, meu Deus, virei mãe. Pelo menos comigo foi assim, né? Eu até tremo aqui de lembrar, né? E aí eu lembro que meu telefone tocou e meu marido estava em casa, que nem eu mostrei aqui, ele estava desempregado, aí saí para procurar ele. Aí ele tinha ido comprar alguma coisa no mercado, eu sei que eu moro num condomínio, eu saí na rua do condomínio e eu chorava. Aí minha vizinha, você tá bem? Eu falava, tô, mas você tá chorando? Eu falei, é bom, mas eu quero contar primeiro pro meu marido, e chorava. Fiquei chorando até ele chegar. E aí contei, né? Enfim, então vamos lá, tocou nesse feriado, eu estava com 2 empregos, porque eu estava cobrindo a licença maternidade de uma amiga. Eu já havia avisado os meus chefes, né, que eu estava na fila de adoção, mas naquele momento que tocou eu estava com 2 empregos. Havíamos acabado de mudar, fazia um mês. Então a gente estava fazendo obra na casa, aquele caos de obra que todo mundo imagina. E o meu sogro estava doente. Doente já em estado, não em estado terminal, mas aquela coisa que a gente já sabe que não ia muito para frente. Então, o dia que a gente foi buscar as crianças, a gente estava voltando do enterro dele. Então, assim, não esperem que os seus filhos vão chegar no melhor momento da sua vida. Eles vão chegar a hora que tiver que chegar. E a gente tem que estar preparado para isso. Como foi essa fase de aproximação? Então, quando o telefone tocou, que ela mandou anotar, né, a reunião, liguei para ela e ela falou: olha, são 2 irmãos. Desculpa, eu esqueci de falar, né? No perfil nós colocamos 2 irmãos. Então ela falou, são 2 irmãos de 2 e 3 anos. E eu até me choquei, que eu falei, nossa, eu coloquei até 6, né? Achei que seriam mais velhos, né? Eu ainda brinco que eu não queria trocar a fralda e me dei mal. Mas então fica uma dica, gente, 2 anos ainda usa fralda, tá? Eu não sabia disso. E aí nós tivemos o nosso primeiro encontro virtual, que ainda estava na época da pandemia, né? E é horrível. Nossa, é horrível. Porque, gente, vocês já falaram com uma criança de 2 e 3 anos pelo vídeo? Foi horrível. Então, assim, eu não entendia a minha filha, eu vou contar, né? Ela era muito quietinha, então ela só ficava assim. E o meu filho super simpático, então ele só fica na câmera, né? Que adora aparecer. E aí eu e meu marido assim, mas você tá vendo ele? Você tá ouvindo? Olha, ela falou, não, ela não falou. Então, assim,
foi quase que nada, foi só para ver a carinha deles, para, né, dar uma segurada aqui no coração. E aí eu acho que a maioria dos encontros aqui em Atibaia acaba sendo no Zanoni, né? E eles foram para casa no dia 7/7 de 2021. Não, só para eles saberem essa história quanto tempo. Ah, tá. Foi 2021. Então, nosso primeiro encontro físico foi primeiro no ginásio do Elefantão, que é em frente ao Zanoni, né? Então, tinha aquelas escadarias, né? Então, a gente chegou, tava minha filha sentadinha do lado da cuidadora, né? Da casa de acolhimento, e meu filho já correndo para lá e para cá, correndo que nem um maluco, né? Aí a gente chegou, deu oi, ele já veio, pulou em cima de mim, me deu um abraço, abraçou meu marido, porque ele é uma criança ligada no 380, 220 é pouco para ele. A minha filha nem olhou na minha cara, mas nem olhou. Se olhou, olhou com deboche ainda, assim, não queria nem saber de mim. Então, assim, duas crianças, adaptações completamente diferentes, né? E aí, como que a gente começou essa adaptação? Então, como eu trabalho home office, o meu trabalho é um pouco mais maleável, eu tive muita facilidade de poder ir toda hora no acolhimento. Isso não quer dizer que eu podia ir todo dia, né? Porque a gente tem que respeitar as crianças também. Pô, nunca vi essa pessoa, agora todo dia ela vem aqui, né? Não é assim também, né? Então a gente começou a ir um dia, 2 dias não, até que acabou que eu ia todo dia, na hora do almoço principalmente, que segundo a casa de acolhimento seria um bom momento, que você dá alimentação para a criança, tal. Eles comiam. Entendeu que eles comiam, vi que comiam bem já, então já fui preparando ali né, a cesta básica, enfim. E realmente foi muito importante essa fase, né? Então, por exemplo, a minha filha no começo não olhava na minha cara, depois de um tempo eu já conseguia dar uma colherzinha na boca dela, depois de um tempo ela já sentou no meu colo para eu dar comida para ela. Então, é muito importante essa fase de aproximação e a gente não pode tentar acelerar isso. Porque cada criança tem o seu tempo de vinculação. Se fosse pelo meu filho, provavelmente lá no dia do elefantão eu já podia ter levado ele para casa. Mas a minha filha precisou de um tempo maior. E aí foi isso. Como eu pude bastante, demorou mais ou menos um mês para eles irem para casa. Eles nem chegaram a dormir. Eles foram, acho que 2 vezes, de passar o dia inteiro em casa. E aí a gente ia, no próximo final de semana, levar eles para Minas para conhecer meu sogro, mas não deu tempo. E foi quando eles liberaram de trazer para casa. Aí chegou em casa. Ah, não, peraí, pulou, acho. Bom, o que a gente fez durante esse período? Tocou o telefone. O que eu fiz? Primeira coisa, avisar meus chefes, né? Que eu tenho meu direito à licença maternidade. No meu caso, eu era a única funcionária. Então, assim, eles já sabiam que eu ia me ausentar. A gente tinha uma pessoa em mente, queria ficar no meu lugar e essa pessoa não quis ficar. Então, além de tudo, eu tive que arranjar alguém para me substituir, que eu tinha um cargo, eu tenho, né? Um cargo muito. Oi? Seu patrão não deu nem jeito. Não, mas eu consegui alguém de confiança para ficar no meu lugar, mas claro que, né, a demanda do trabalho ainda, eu tive que trabalhar um pouquinho. E a gente avisou todo mundo? Não, claro que não. A gente avisou só as pessoas próximas. Quem são as pessoas próximas? As pessoas que vão ter o contato. A família, né? Depende, claro, do caso de cada um. Os meus vizinhos do condomínio, que iam ver, de repente, tem 2 crianças na sua casa. Então, a gente, no começo, avisou só realmente quem precisava. Por quê? Vocês já devem estar ouvindo muita besteira. Então, imagina a hora que chega essas crianças, certo? Então, eu quis poupar, assim, deixa eu fechar um pouquinho o meu ouvido, ouvir só o que eu precisar, sabe? Então, é uma segurança pra gente e para aquelas crianças também, né? Vamos preparar um pouquinho elas. E preparamos a casa, né? Tava no meio de uma obra, a gente já tinha um quartinho, então a gente deixou mais ou menos arrumado. Não saí comprando um monte de coisa, não pintei parede, não decorei, até porque eu não conhecia eles. Falei, o que adianta eu decorar o quarto? Eu não conheço eles. Então, assim, eu fiz o que eu precisava para receber 2 crianças em casa.
Aí sim, eles chegaram. Então, a gente saiu do enterro do meu sogro, pegou eles de noite na casa de acolhimento, chegamos em casa à noite, bem de noite, assim. Falei, e agora? Né? 2 crianças, né? Em casa, naquele clima, né? Casa em obra, né? Por sorte, eu já tinha colocado uma porta, assim, né? Eu falei, como é que a gente vai dormir, né? Falei, eu vou botar eles no outro quarto, e se eles acordarem, saírem, eu tenho cachorro, né? Aquele pânico, né? Eu tenho uma cama king, eu falei, vai todo mundo dormir na cama. Tranquei a porta do quarto, acordava a noite inteira, olhava. Eu falei, ainda bem que não é bebê, né? Porque bebê, o pessoal põe, né, o óculos para ver se está respirando. Eu falei, nessa fase eu passei, mas o medo é igual, gente, é igual. Nossa, é um desespero, assim, você não sabe o que você quer fazer, aí você não pode mostrar que você está nervoso, porque aí você vai deixar a criança mais nervosa ainda. Eu sei que eu liguei para minha mãe e falei, mãe, como é que eu troco fralda, mãe? Porque eles passaram 2 dias em casa, mas a assistente estava junto. Então, assim, é muita coisa. Parece que é bobeira, mas... Ah, vamos dar comida. Quanto que põe no prato deles? Sabe umas coisas bobas, assim? Então, por isso que eu falo. E olha que eu estava preparada, eu tinha estudado, enfim. Mas na hora, né? Trava em tudo que era porta. Botei trava, aquelas travas do alto, todas, até hoje. Tem trava em todas as portas. Aí eles chegaram, a gente ficou 2 dias só a gente. Só a gente, só nós 4, pra gente se conhecer. Eu falei, meu marido estava desempregado, mas no fundo foi a melhor coisa. Porque ele teve tempo. Porque eu trabalho em casa, então é mais fácil. Então a gente teve 2 dias que foi só a gente brincou. Minha filha é daquele jeito, mas brincou. Então a gente se conheceu nesses 2 dias. E minha mãe, quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer. Também, coitada, né? Eu falei, não, mãe, calma. Dá 2 dias pra gente, aí você vai conhecer. Aí ela foi conhecer. Nunca tinham visto meus pais. O meu pai, eu não vou lembrar o nome da série, mas meu pai, ele é grande, com uma cara de bravo, assim. Falei, nossa, eles vão morrer de medo do meu pai. Meu pai saiu do carro, ela foi dar um abraço nele. Mas que eu falei, mas tá de sacanagem, gente? Eu falei, não sei o que acontece, gente. As crianças amam o meu pai. Ela abraçou ele, abraçou minha mãe, meu filho abraçou todo mundo. Então, assim, os avós foram acolhidos no primeiro segundo. Não me perguntem o porquê, mas foi o que aconteceu. Aí fui apresentando para o pessoal do condomínio, para os meus irmãos. Então, aos poucos, a gente foi apresentando para o resto da comunidade. Como eles eram? Vamos lá. Então, assim, esses primeiros dias, o que eu percebi muito neles? Eles eram muito independentes. Então, eles faziam tudo sozinho. Nossa, que maravilha! Não precisa fazer nada. Eles fazem tudo. Eles terminavam de comer, ia lá, colocava o prato na pia, arrumava a mesa, né? Então, assim, no começo eu olhei aquilo e falei, gente, que maravilha, ainda brinquei com a minha cunhada. Não é? Não, falei para minha cunhada, manda seus filhos lá para casa de acolhimento, você vai ver como eles vão ficar, minha filha, redondinhos. Falei, maravilha. Não é? Manda para lá que volta redondinho. E aí eu fui percebendo que, na verdade, por que eles estavam agindo assim? Porque eles não estavam à vontade. Eles eram robôs. Não eram tão independentes, eles eram robôs. Eles estavam fazendo. Eu não sei se eles estavam fazendo para não desagradar, talvez por conta da idade, enfim, mas eles eram robozinhos, então eles faziam tudo direitinho, não gritavam, no automático total, assim. E aí me caiu essa ficha. Eu falei, pô, tava legal, mas né, não é bom, não é saudável isso, né? E o meu filho, ele era literalmente o pai da minha filha. Ele avisava quando eu tinha que trocar a fralda. Ele não deixava a gente chegar muito perto dela no começo, porque ela ficava receosa. Então, ele literalmente cuidava dela. Isso era legal? Hum, não, não era legal. Porque ele não era um pai, ele era uma criança. Então, assim, ai, que lindo de ver. Não, é que triste de ver isso. Entendeu? Porque tiraram a infância dele. Ele teve que assumir um papel que não era dele. Então, aos poucos, eu fui falando, pode deixar, filha, a mamãe cuidar dela. Pode deixar, filha, a mamãe cuidar dela. Eles têm até hoje um cuidado super lindo um com o outro, mas natural de irmãos. Não de pai e filha como era.
sempre próximos, muito cuidandos, mas eles continuam muito independentes, porque eu também não sou boba e estimulei, né, gente? Vamos combinar. Adaptações diferentes. Então, como eu falei, eu só fui ver o sorriso da minha filha há mais de um mês. Acho que até mais. Ela ainda é muito brava. Então, assim, hoje eu entendo que é até um pouquinho o jeito dela. Ela é bem desconfiada, então, assim, se ela vier aqui, ela vai ficar assim, olhando para todo mundo. Mas depois que ela conhecer vocês, ai, coitados de vocês. Porque hoje, assim, quem conheceu ela no começo fala, não é possível. Não é ela, sabe? Mas é o jeito dela. Então, ela tem essa desconfiança, talvez por tudo que talvez ela tenha passado. Mas ela é uma criança incrível. Então, a adaptação dela, ela começou a brincar, ela não falava. No máximo, ela falava não, sim. Então, ela soltava palavras. E aí, assim, acho que a falar mesmo foi uns 5, 6 meses até ela começar a falar mais frases, palavras. A escola ajudou bastante. Quando a gente colocou ela na escola, a gente demorou uns 2, 3 meses para colocar na escola, porque estava na pandemia um pouco ainda. E eu achei importante não colocar logo no começo na escola para a gente poder se conhecer. E assim eu sentia que, apesar do meu pai, né, tirando meu pai, ela tinha uma dificuldade com a figura masculina. Então, assim, tanto com meu marido, com meu irmão, qualquer figura masculina, ela tinha um receio um pouco maior. Não tem nenhum caso, não tivemos nenhum conhecimento de algum abuso em relação a ela, nada disso. O que a gente sabe é que eles só conviveram com mulheres. Então, ele morava com a mãe, eles moravam com a mãe e a avó. Então, talvez ela não tinha muito essa figura do homem na vida dela, talvez por isso que ela estranhava. Meu filho, a figura. Como eu falei, a minha filha usava fralda e eu não sabia trocar fralda. Então, imagina que um xixi eu demorava uns 20 minutos para trocar uma fralda. Né? No começo é assim, gente. Começo, não vamos negar. Só que aí, o que meu filho via? Eu passava 20 minutos só com ela, tentando brincar, dando carinho, né? Era um momento meu com ela. Ele pediu para usar fralda. Ele falou, eu também quero usar fralda. Então, ele teve essa regressão. Ele já não usava fralda há mais de um ano, segundo a casa de acolhimento. Eu falei, não. Eu falei, tudo bem, você quer usar fralda? Vamos usar fralda. Ele precisava disso. Ele precisava daquela atenção só para ele. Não durou uma semana. Aí primeiro ele falou, não, só à noite, mãe. Ainda mais que o primo, tá de fralda, né? Criança é um terror, né, gente? Criança acabou com a brincadeira do meu filho. Então foi uma semana com a fralda e já acabou. Resolveu rapidinho. Eu lembro que lá na casa do acolhimento, quando eu fui buscar eles, acho que foi a única frase assim que me falaram. Eles não têm limite. Mas ela frisou assim. Aí eu, tá bom. E aí eu entendi o que ela quis dizer. Eles não tinham limite, gente, mas assim, não tinham mesmo pra nada, sabe? Então, assim, vamos comer, vamos. Era até morrer se deixasse. Banana, juro por Deus, um dia eu fiquei olhando, foram 7. Que eu falei, vou deixar, porque talvez na casa de acolhimento não podia, né? E conversei com o pediatra, ele falou, não deixa, né? Ele falou, eu falei, não, é que eu achei que, né, vamos deixar ele matar à vontade, né? Mas aí o menino vai passar mal, né? Eu falei, não, tá bom. Então, tudo para eles, principalmente para ele, tinha que ser no limite. Vamos brincar? Nossa, gente, esse menino parecia que nunca tinha visto um brinquedo na rua, na vida, no parquinho ele corria. Ele queria fazer tudo ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa... Quer aproveitar tudo que pode na vida? Por quê? Dois motivos. Talvez ele não teve essa opção e talvez nunca teve ninguém que falou, chega, não faça isso. Isso é errado. E aí um dos perigos, né, dos pais adotivos. Ai, não, tadinho, já sofreu tanto. Vou deixar. Não, gente, criança precisa de limite. Ela quer ouvir um não. Ela tá fazendo aquilo porque ela quer ouvir um não. E eu percebi que ele era assim. Então, por exemplo, falava, filho, não põe a mão aqui. Ele olhava pra mim e fazia assim. Aí na primeira vez você fala, filho,
não põe a mão aí. Aí, de novo. Aí minha mãe falou, ele tá fazendo isso pra chamar a sua atenção. E aí, o que eu fazia? Algumas vezes eu dava atenção, outras eu parava. Somente isso era perigoso pra ele, né? Pra ele parar de fazer aquilo. Então, a gente também precisa saber medir, assim, o quanto dar atenção e o quanto mostrar que você também não precisa ficar toda hora brigando com ele. Então, eu chegava e falava, filho, você quer minha atenção? Pede um abraço. Não precisa provocar a mamãe, não precisa fazer uma coisa errada. Então, eu comecei a abraçar ele quando ele fazia coisa errada. Foi a melhor coisa. Que aí ele não fazia mais as coisas erradas. Quer dizer, não tanto quanto antes. Ele vinha e me dava um abraço. Necessidade de elogios. Eles são crianças lindas, eu sei que eu sou suspeita, mas até hoje eles precisam ser elogiados. Qualquer coisinha que eles... Nossa, o meu filho, gente, ele é muito vaidoso, muito. Então ele vai, ele põe qualquer roupinha, ele vai lá no espelho, aí ele arruma o cabelo, arruma, se olha, porque ele precisa ser elogiado, ele precisa ser valorizado, porque ele tem uma insegurança dentro dele, como a maioria das crianças, né, adotivas. Como a maioria do ser humano, né, também, né? Mas principalmente. Então, assim, por mais que possa parecer cansativo ou bobo, elogiem muito eles, abracem, beijem. Tinha horas que ele vinha, me agarrava, que até machucava. Mas aí também é aquela coisa de um pouco do sem limites. Então tudo era muito... Ele era muito eufórico com as coisas. Os dois hoje fazem terapia, já faz um tempo, melhorou muito. Então hoje ele consegue controlar essa intensidade, era essa palavra que estava me faltando. Ele é muito intenso. Então se ele tá triste, ele tá muito triste. Se ele tá feliz, ele tá muito feliz. Se ele tá com fome, tudo é muito para ele. Então com a terapia a gente conseguiu regular um pouquinho essa intensidade dele. Ai, nossa, não, pera. A raiva. A minha filha teve uma adaptação bem tranquila, eu diria, né? A gente teve essa dificuldade dela se soltar com a gente. Mas fora isso, não me lembro de nenhum outro tipo de problema. Já com o meu filho, a gente teve vários casos de raiva, vamos assim dizer. Então, ele batia na gente, batia na irmã e se batia. E eu tentei vários tipos de abordagem, tentava abraçar, tentava ignorar, até que um pediatra falou, ele tá colocando para fora. Então, ele tá se sentindo em casa, ele tá se sentindo seguro para colocar essa raiva para fora, deixa. Então, o que eu fazia? Eu só tirava a minha filha de perto, que ela assustava, e deixava. Não bater, né? Tô dizendo a raiva, porque aí ele ficava gritando, enfim, porque ele tinha muita emoção presa dentro dele e ele precisava liberar isso. Eu não me recordo quanto tempo depois, mas acho que foi uns 4 meses depois que ele chegou em casa e durou mais ou menos uns 3 meses. Mas eu deixei. Falei, ele precisa, né? Claro, deixava de uma maneira que ele não pudesse se machucar e nem machucar ninguém, mas ele precisava colocar isso para fora. E toda vez, aí quando ele se acalmava, filho, eu te amo, tá tudo bem, quer conversar, por que você tá assim? Ele não... tinha 3 anos, né? Então ele não sabia falar, mas eu tentava mostrar que estava tudo bem. Então, como que a gente lidou com as dificuldades, né? Eu não recomendo de forma alguma a gente fazer isso sozinhos. Porque, por exemplo, nessas crises eu não sabia o que fazer. Então, eu procurei terapeuta, procurei pediatra, conversei com as minhas amigas, com os meus pais, com todo mundo que eu podia. Então, a gente precisa pedir ajuda. A gente não tem que, não, eu sou forte, eu tenho que ser a melhor mãe do mundo, eu tenho que dar conta. Não, gente, não. Já é muito difícil. Peçam ajuda. De preferência, uma ajuda especializada. Então, a gente tem a família, a gente tem o pediatra, o psicólogo, as assistentes sociais, o ninhal, as doulas de adoção. Então, assim, peçam ajuda. Ela é muito válida. Puerpério. Puerpério na adoção existe? Existe. O puerpério, ao contrário do que muitas pessoas acham, ela não tem a ver com hormônios. O puerpério, ele é comportamental.
Inclusive, tem um estudo, se eu não me engano, em Israel, estudando o puerpério nos homens. Homens que exercem de fato a paternidade, que acordam na madrugada quando ouvem os filhos, que é o comportamental. Então, eu não sabia. Quando eles chegaram, eu não sabia disso. O meu puerpério, depois eu fiquei, né? Descobri que tinha, ele durou uns 2 anos. E não é fácil, gente, porque você já tá lidando com o puerpério, com tudo que eu tava lidando com obra, com 2 empregos, e eu tinha que deixar aquelas. Eu falava, a minha missão é que os 2 durmam inteiros, vivos, sem machucados. Eu, graças a Deus, já fazia terapia há muitos anos, então eu já não romantizei esse momento. Eu falei, eu não tenho que ser a melhor mãe do mundo, gente. Sou mãe agora, acabei de ser mãe, não sou perfeita, sabe? Então não cobrem isso de vocês. Vocês vão errar muito, muito, mas isso é bom. Vocês vão aprender com os erros. E não se esforcem, óbvio, se esforcem, mas não tanto. Vocês têm que estar saudáveis. Se você não está saudável, como é que você vai cuidar de alguém? Então se permitam errar. Ah, é. Obrigada. Eu coloquei, esqueci de falar. Essa foi a aula inaugural do nosso curso desse ano. E ela é mãe por adoção e ela fala justamente sobre o puerpério. Essa aula está disponível no YouTube, obrigada, Aline. Eu coloquei e não comentei. Então é muito legal, porque ela zero romantiza, gente. E a gente precisa ouvir as verdades. Então assista. Puerpério é o estado emocional que a mãe, geralmente, fica quando recebe. Você fica muito nervosa. Você fica muito triste. Entendeu? Seus sentimentos ficam todos bagunçados. Na maternidade biológica, existe tem um fator hormonal, né? Mas Já se tem muitos estudos hoje em dia falando que o puerpério, mesmo na maternidade biológica, não é 100% hormonal. Ele é muito comportamental, ele é muito emocional. Então, foi aí que começou a ser estudado o puerpério também na adoção. Então, é um estado emocional que quem cuida de alguém acaba manifestando. Então, por exemplo, na maternidade biológica tem as depressões pós-parto. Isso faz parte do puerpério. A mãe pode desenvolver uma depressão pós-parto por conta de toda aquela questão emocional e hormonal que ela que está acontecendo com ela após a chegada do bebê. Na maternidade adotiva, ela é 100% comportamental, né? Emocional. Mas ela existe, ela é real, e tem muitas famílias que acabam também sofrendo de depressão, como se fosse uma depressão pós-parto, sem ter tido um parto. Então é bem sério. Vamos lá. Como foi na escola? Então, como eu falei, eu demorei um tempinho para levar eles para a escola, né? Primeiro para a gente poder ter uma aproximação melhor. E aí procurei uma escola. Vou contar um fato. Enfim, fui visitar as escolas, vi uma escola que eu gostei muito. Nossa, mas por que você está colocando eles só agora? Porque eles são adotivos. Ai, que lindo, vou dar um desconto, então. Eu não sou boba. Falei, tá bom, né? Adoção não é caridade, mas se as pessoas querem me dar um desconto, não é? Eu vou negar? Claro que não, né? Mas não é legal esse tipo de pensamento, né? Então, assim, não é porque eles são adotivos que eles têm que ter um desconto. Eles não são coitadinhos, não são nada disso. Então, levei eles para a escola, primeiro dia. Mãe, você vem buscar a gente? Mas você vem mesmo, mãe? Venho, filho. Tem certeza, mãe? Vou, filho. Segundo dia. Mãe, você vem buscar a gente? Vou, filho. Isso foi 1 mês. Todos os dias. Mãe, você vem buscar? Mas você vem mesmo? Você não vai deixar a gente aqui? Não, imagina, chegava meia hora antes. E assim, abria a porta, mas nossa, você via que eles estavam naquela expectativa se eu ia estar lá ou não. Então, assim, isso só nos mostra a insegurança, né?
o quanto eles precisam de segurança. Eles já estavam com a gente há uns 3 meses, eu vou dizer, eu tô com eles há 3 anos. Eles ainda se sentem inseguros. Então, assim, não acha que você vai conseguir deixar o seu filho seguro em 1 mês, 1 ano, não. Até porque cada um é aquilo que a gente sempre fala, cada um é cada um. O meu filho tem muito mais insegurança do que a minha filha, mas muito, assim, de longe. Só uma fala. Oi, pessoal. A Sá falou, né, da escola particular que ofereceu o desconto. Não é obrigatório por serem filhos adotivos. Porém, na escola pública, que é o meu caso, eu sou diretora de uma escola pública, muitas vezes essas crianças não é que elas tenham preferência, mas dependendo da situação, por exemplo, o meu filho, ele é aqui de Atibaia. Então, por uma questão de segurança e preservação dele, eu busquei uma mudança de escola. Nesse caso, você consegue agilizar a matrícula, entre aspas, passar na frente de outras crianças que estão esperando por conta disso, tá? Então, a gente precisa entender essas dinâmicas também para se resguardar. Então, às vezes, o meu filho estava em uma escola, matriculado em uma escola no mesmo bairro em que a família biológica estava. Então, por uma questão lógica, eu pedi uma mudança para o outro extremo da cidade. Nesse caso, foi negado e eu busquei uma medida para conseguir essa mudança de escola, tá? Então, não é caridade, mas a gente tem algumas situações em que precisa desse passar na frente, principalmente na escola pública, tá? Você falou, eu até lembrei que aí no próximo ano eu coloquei eles numa municipal. E quando eu fui na Secretaria da Educação, eles falaram, nossa, não, mas eles já estão matriculados numa escola. Eu falei, como assim, né? Falaram, não, vai lá da escola. Aí eu fui. Aí eu lembro que eu cheguei e falei, olha, me disseram que meus filhos já estão matriculados aqui, falei o nome deles. Ah, peraí que eu vou chamar a diretora. Eu falei, ixi, meu Deus, o que eles aprontaram aqui já, né? Aí ela veio, conversou comigo, falou, olha, realmente, eles já estão matriculados, mas os primos deles também estudam aqui. Como eu falei que eu sou pró-adotiva, na hora eu falei, nossa, que legal! Pô, eles vão ter contato com os primos, né? Porque eu sou super a favor, tá? Só para vocês entenderem, eu sou super a favor desse contato. Desde que vai para casa, converse com seu marido, vê o que você acha disso e volta amanhã. Fui para casa, conversei com meu marido, com a minha mãe, com a minha terapeuta, enfim, conversei com o mundo, né? Tá, eu sei que você é a favor, mas talvez o momento não seja agora. E aí eu, obviamente, concordei, por mais que eu queira que eles tenham contato com a família biológica, porque, vamos ressaltar, eu sei o suficiente da história deles para saber que eles têm uma mãe biológica, eles não têm uma genitora, são coisas diferentes. Então eu sei que a mãe, ela batalhou por eles até onde ela pôde, é que ela realmente estava num momento da vida dela que ela não tem condições de criar eles. Mas eu torço muito para que num futuro ela tenha e eles possam ter contato novamente. Só que a gente tem que frisar que isso é o caso deles, né? A gente não pode generalizar. Então, entendi, beleza, esse não é o momento, quem sabe num futuro procurei uma outra escola. O que eu vou contar para a escola? Eu vou contar que eles são adotivos? Mas e se olharem diferente para eles? E se eles sofrerem um preconceito? Só que eu tinha que contar. Por quê? Minha filha não falava. Meu filho não parava. Então, assim, por motivos diferentes, eu tinha que contar. Então, conversei com a professora, agora nessa nova, inclusive fui fazer palestra semana passada na escola. Então, assim, você não precisa contar tudo. Não contei a história da vida deles, da família biológica deles. Eu falei o que a escola precisa saber. Que a gente também precisa, não sei se vocês estão vendo aqui, mas eu estou tentando pontuar alguns pontos, porque eu estou preservando eles. Eu não posso vir aqui contar tudo da vida dos meus filhos, é a vida deles, não é a minha. Né? Então a gente também tem que pensar nisso. A escola precisa saber? Precisa, mas não tudo. Então ela precisa saber algumas informações, né? Então, por exemplo, eu lembro até na segunda escola, né? Na creche da minha filha, era aquelas que se chama o nome
como porteiro, bedel, não lembro agora, a pessoa que fica lá na porta, né? Ele anuncia o nome da criança e a criança vem. Aí isso fazia o quê? Uns 2 meses que eles estavam nessa escola nova. Anunciou o nome da minha filha uma vez. Anunciou o nome da minha filha a segunda vez. Na terceira, eu já entrei na escola, fui na sala, falei, cadê minha filha? Já pensei, meu Deus, a mãe biológica descobriu que aqui era a escola dela, veio, raptou, alguém viu, avisou. Não, a professora não ouviu, porque estava uma bagunça. Então, assim, não vamos romantizar que é tudo tranquilo, sabe? Então, quando eles chegaram em casa, eu tinha medo, sim, sou pró-adotiva, mas eu tinha medo de sair com eles na rua. Não vou negar, gente. Ai, alguém vai ver, alguém vai conhecer eles, vai falar para a mãe. E se a mãe vier aqui, o que eu vou fazer? Para isso que existe a terapia, graças ao bom Deus, a gente trabalha isso, entende que está tudo bem, se prepara para esse momento. Tá, e se eu encontrar com a mãe? Como que eu vou reagir? Então, assim, não adianta a gente viver com medo, a gente tem que se preparar. A gente tem que saber enfrentar os medos. Não pode deixar os medos nos prenderem. Eu vou aproveitar o gancho. Aproveita, por favor. Vou dividir uma Experiência. Vou dividir uma experiência recente que eu tive com o Henrique. Como eu mencionei, ele é da cidade e a família biológica também. E Atibaia é uma cidade relativamente pequena, né? Então estávamos, eu não, minha mãe estava com ele no médico e deu de cara com a genitora. E aí, fazendo uso da fala da Sá, a gente tem que pensar na preservação da criança, né? Então, assim, eu também sou pró-adoção, pró-adotiva, sou a favor de manter contato e tudo, porém, para ele fez muito mal. Muito mal. Ele ficou sem dormir 3 noites, ele teve pesadelo, ele só chorava, ele vomitava, ele teve uma série de manifestações, ele só falava nela de novo, porque essa fase também tem, não sei se os seus passaram por isso, mas o meu sim. Então, durante muito tempo, a fala dele foi só em relação ao passado. E voltou tudo isso muito forte. Então, eu estou falando do SUS, né? Posto de saúde e tal, onde você vai fazer a vacinação, aquela coisa toda. E aí eu tive que, mais uma vez, recorrer a uma solicitação especial para poder mudar ele de posto de saúde dentro da cidade, porque o posto, ele é uma georreferência, né? Então, é parte ali do bairro. Tive que ter uma autorização especial para mudar ele de posto. Então, hoje ele é atendido num posto, de novo, no extremo da cidade, por conta disso. Mas porque não fez bem para ele naquele momento, né? E no caso dele, que é uma história diferente dos filhos da Sabrina, para o meu, muito provavelmente, só quando ele for muito mais velho, para ele decidir o que ele vai fazer com a história dele, tá? Nesse primeiro momento, não. Exato. E outra, Ele tem 7. eu falo que eu sou a favor, mas meus filhos têm que ser a favor de ter contato com a família biológica, não eu, né? Então eu falo que eu tenho que segurar um pouco essa minha ansiedade, porque eu sou muito curiosa, já procurei o nome da mãe no Facebook, Instagram, já procurei em tudo. Só que não. Você achou? É que o nome dela é muito comum. Então eu falei, tinha várias, assim, então eu falei, não. Não tem acessos a informações privilegiadas, porque acesso à informação, eu entrei, escravunchei tudo, encontrei um monte de Eu vou chegar nessa parte ainda também. E da escola, né? Então, como eu falei, a minha filha não falava muito. Então, quando eu coloquei na escola, no começo, ela voltou falando menos ainda. Então, pela adaptação, porque era mais uma adaptação. E tadinhos, eles sofreram um pouco com essa questão de escola, porque eu coloquei nessa particular e eu odiei. Odiei essa escola. Então, eles ficaram só 3 meses, já era final de ano. Coloquei depois na municipal, só que a dela era o último ano. Então, ela ficou 1 ano em uma escola e depois mudou de novo. Então, em 3 anos, ela teve 3 escolas, o que é muito para uma criança que já passou por tantas adaptações, né? Então, ela no começo, ela sofre bastante, assim, nas escolas, em se interar com as professoras, com os outros alunos, mas ela é muito esperta. Muito esperta. Gente, ela dá, assim, um baile na gente. A própria terapeuta falou, que eu tô falando isso porque eu sei que há algum receio de alguns, né, pais
em relação ao desenvolvimento. Então, por exemplo, no caso dela, ela é até acima da idade, ela é muito esperta mesmo, assim. Já o meu filho é o turminha do fundo, né? Ele é muito esperto também. Eu brinco que ele vai ser, não é gastrônomo, é cozinheiro, alguma coisa assim. Gente, ele come. Tem limão aqui. Tem não sei o que aqui. É surreal, assim. Minha mãe fala, gente, eu não posso pôr um temperinho diferente que ele já sente. Então, assim, a gente tem que entender que cada criança, ela vai ter as suas aptidões, né? Então, assim, outro dia a gente estava na sala, logo no começo, assim, a gente estava todo mundo na sala, ele começou a rodopiar, fazer uns passos de capoeira. O que você está fazendo, filho? Ele, professor tio Fabrício dava capoeira pra gente. Eu vou falar sobre isso também. Eu falei, nossa, meu filho joga capoeira. Não sabia disso, né? Então, isso é legal também, que eu falei, a gente vai descobrindo os nossos filhos, né? E cada um tem o seu desenvolvimento diferente, tem as suas aptidões diferentes, tem as suas dificuldades. Como lidamos com o tema adoção? Como eu falei, eu sou muito pró-adotiva, às vezes até um pouco demais. Então, lá em casa, a gente fala muito, muito mesmo sobre adoção, né? Eles até brincam, né? Que eu falo, vou no Ninhal hoje. Vai lá no Mingau. Eles chamam aqui de Mingau, né? Aí eu falei que eu vinha falar sobre adoção de irmãos. Eles, eu quero ir, mamãe. Meu filho, né? Que adora, né? Você quer ir, filho? Quero. O que você vai falar sobre adoção? Adoção é amor. Aí eu falei, gente, letrei direitinho, né? Tô fazendo meu papel, né? Mas assim, lá em casa, desde sempre, a gente sempre falou. Vocês vieram da barriga de outra mamãe. E cadê minha mamãe? Ela morreu? Ela virou estrelinha? Não, não mintam. Ela não virou estrelinha. Ele toda vez fala que ela virou estrelinha, toda vez eu falo que não. É mais fácil para ele? Provavelmente. Mas ele precisa saber da verdade. Então, a gente fala muito e é engraçado porque eles têm as perguntas mais bizarras, né? A gente vai lá se preparar e lá vai vir aquela pergunta cabeluda. Como que me tiraram da barriga dela? Rasgaram ela? Ela ficou sangrando? Não doeu? Então, assim, hoje eles só fazem esse tipo de pergunta. Coincidentemente, no nosso condomínio tinha um outro menino adotivo. Ele também saiu da barriga da minha mãe? Não, não é uma barriga que vai, né, brotando, né? Falei, não, filho, é de outra mamãe. Aí, por exemplo, a gente estava falando isso essa semana até. Não lembro por que de Máquina do Tempo. E eu gosto de cutucar, tá? Não vou negar. Falei, filho, se você pudesse voltar no tempo, pra que momento que você voltaria? Ele, quando eu era bebê. Eu falei, lá vem, né? O que você mudaria? Eu não teria saído da casa de acolhimento. Né? Ué, filho, por quê? Porque tinha um Homem-Aranha tão legal lá, um boneco que eu adorava. Aí você já, ufa, né? Então, assim, eles têm 5, 6 anos, sabe? Então, eles, por mais que eu fale muito, eles não entendem direito. Mas eles sabem que não saíram da minha barriga. Sabem muito bem disso. Isso eu tenho certeza. Então, o meu filho, ele é muito curioso. Então, ele fala, e quando eu era bebê, eu fazia isso? Falo, não sei, eu não te conhecia. Ele, é verdade. Mas eu acho que eu devia fazer assim, assim, assim. Então, ele cria na cabeça dele a história e eu deixo. Quando é muito mirabolante, eu falo, olha, talvez não, né? Acho que desse jeito talvez não, né? Mas provavelmente. Então eu deixo eles criarem o imaginário deles, mas eu sempre falo a verdade e eu sempre pontuo. Alguém vem do meu lado? Eles são adotivos? Sim, eles são adotivos. Não precisa falar baixo. Não é uma vergonha. Não é crime, não é pecado, não é nada disso. Não precisa falar baixo. Ser adotivo é ser adotivo, só isso. Viu? Quando eu adotei o Gilmar, o Gilmar tinha 12, né? E o Daniel, na época, tinha acho que uns 2 anos, 3 anos. Aí ele começou com essa conversa também, de saiu de que barriga, ele falava. Aí o Gilmar, a gente ia visitar o Gilmar no abrigo, né? E no abrigo tinha a Aurita que cuidava do abrigo. Aí o meu menor começou a falar assim: ele saiu da barriga da Aurita? Porque ele. Né, foi lá que você foi buscar ele, né? Mas então o Gilmar saiu da barriga da Aurita. Ele falava assim, que era a mulher que cuidava do abrigo. As crianças, elas vão imaginando coisas, né?
Então, como eu falei, desde sempre a gente fala muito do assunto e uso muito isso, né? Então, por exemplo, a gente não se conhecia ainda. Então, por exemplo, eles veem foto minha e do meu marido. Onde vocês estavam? Não sei, num parque. E a gente? Faço a menor ideia, a gente não se conhecia ainda. Então, assim, não fico, ai, meu Deus, filho, desculpa. Não, gente, natural, não sei, não te conhecia ainda. Tem que ser natural, entendeu? Não pode fazer um elefante branco ali na sala. Tá tudo bem que eu não conhecer eles antes. Eu não preciso falar. Imagina, pode Estou falar. interrompendo um Por monte ela favor. hoje, né? O Henrique também chegou com essa questão. Eu não sei como que é na casa de Tem acolhimento. mais um slide. Eu tive contato basicamente com a assistente social, né, que fica lá e que faz essa intermediação entre nós e tal. Mas os cuidadores, de uma forma geral, a gente não tem acesso. O processo do Henrique não correu de uma forma tão longa. Então, eles estavam, ele e o irmão mais novo, no abrigo, e estavam no período aguardando para ver se a mãe biológica ia ter uma recuperação da situação dela. Então, eles recebiam visitas e tudo mais, tanto da mãe biológica quanto do pai do pequenininho. E aí foi muito, muito rápido o momento em que a juíza determinou que eles iriam para adoção. Então, teve uma visita determinante numa sexta-feira, num final de semana, e na semana seguinte a juíza já determinou que eles não poderiam mais continuar com as visitas e que as crianças iriam para adoção. E na outra semana já entraram em contato comigo. Então, para quem não ouviu nas outras vezes, eu era a posição 33 da fila, tá? Então, às vezes, você tá lá atrás e chega rapidinho. E aí, lá, por ter sido essa coisa muito rápida do salto, falaram para eles que os pais estavam nas últimas. Então, o Henrique chegou para mim falando isso. Sabia que a minha mãe tá nas últimas? Ela já deve ter morrido. E a minha avó também. E todo mundo da minha família, porque ninguém ficou comigo. Então, é uma situação muito delicada que a gente precisa ter um entendimento para trabalhar e tal. E aí, imagina a cabeça dele quando ele viu a mãe biológica. Então, é tudo muito complicado, tá? Essa questão de não romantizar, de ser muito realista, de entender que o outro tem uma história e que você vai ter que lidar com a história do outro também, além dele, tá? Claro que a gente tem que respeitar a idade da criança, né? Não precisa contar tudo, né? A gente conta que nem quando eles perguntam, mas por que eu não fiquei com ela? Porque ela tava dodói. Então ela não pode cuidar de você agora. Aí começou um pouco louca, já falei, olha, quando vocês fizerem 18 anos, vocês podem ir atrás do processo. O que é processo? Aí eu explico, falei, pede pra juíza, aí vocês podem ler, se quiser conhecer a mãe. Eu falo tudo, gente, pra eles. Que eu acho que, assim, informação tem que ser dada, porque, assim, tem muitos adotivos que não querem procurar a família. Não querem mesmo? Ou não se sentem à vontade? Será que eles não têm um medo da família adotiva achar que eles estão sendo ingratos? Então, assim, desde hoje, assim, eu já trabalho, olha, se você quiser procurar tua mãe... Não falo assim, né? Mas as minhas falas é para mostrar para eles que o que eles quiserem fazer, eu vou estar aqui do lado deles. Então, eles têm 5, 6 anos? Só isso tem. Mas eles entendem, sabe? É importante isso. Conto a história sempre que surge a oportunidade. Então, assim, qual que é a história, né, que eu tô falando? Essa história. A mamãe e o papai queriam ter filhos. A gente falou com o juiz que queria ter, porque eles não vão entender o processo, né? Então a gente falou que queria ter filhos para o juiz. Aí o juiz conhecia vocês, que estava lá na casa de acolhimento. Aí a gente foi, se conheceu, a gente foi se conhecendo. E aí vocês vieram morar aqui em casa. Então, assim, não precisa criar uma grande história. Nossa, não, veio uma fada madrinha com umas asas gigantes. Não, gente, não precisa tudo isso, sabe? A criança, ela quer saber só mais ou menos o que aconteceu comigo, sabe? Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem o Instituto Fazendo História. Não sei se a gente já falou deles aqui, acho que não, né? O Instituto Fazendo História, já? Eles têm... já? Que legal.
Tá, eles têm vários projetos. E um projeto é um álbum que teria que ter nas casas de acolhimento. Não são todas que têm, acredito inclusive que as daqui de Atibaia ainda não possuem. Nesse livro, nesse álbum, o que eles fazem? Eles vão contando a história da criança durante o período de acolhimento. Então, por exemplo, no caso do meu filho, come muito, não para quieto, gosta de falar. Ah, ele gosta de dormir. Meu filho, eu falo que ele dorme na vida boa, ele dorme assim. Então, ele gosta de dormir de barriga para cima, com as mãos nas cabeças. Então, vai dando detalhes, sabe, detalhezinhos. Por quê? Porque quando chegar na sua casa, primeiro, vai facilitar muita coisa. Tem um caso, não lembro onde eu ouvi, que era um bebê que foi para casa, né, dos pais, e só chorava, não dormia de jeito nenhum. Aí a mãe lembrou, nossa, pera, deixa eu lá ler no livro. E aí no livro estava falando, ela gosta de dormir de barriga para cima com um travesseiro nas costas. Ela fez isso, a criança parou de chorar. Então, assim, são detalhes que às vezes ajudam até nessa fase de adaptação. E é uma historinha para o filho depois, né? Quando ele crescer, saber o que é a vida dele. Meus filhos não tiveram isso na casa de acolhimento. Então, o que eu fiz? Quando eles chegaram, a minha filha não falava nada, não contava nenhuma história. Nossa, em compensação eu tinha que tentar entender o que era de verdade e o que era, né? As historinhas dele. Então, eu lembro uma vez, por exemplo, a gente comprou um peixe. Aí ele chegou, ai, nossa, o tio Renato uma vez comprou o peixe. E aí a minha avó fez. Aí eu corri lá no caderninho, tio Renato comprou o peixe e a avó dele fez. Agora eu não vou lembrar, né? Mas ele falava muito dos primos, que eram mais ou menos da mesma idade. Então eu anotei os nomes. Então tudo que eles falavam, ele, né, no caso, eu fui escrevendo. Porque um dia que eles forem mais velhos, eu vou falar, olha, filho, isso aqui foi o que você me contou. É o pouco que eu tenho da sua história, mas já é alguma coisa. E eu quero fazer com eles. Eu tô esperando eles aprenderem a ler e escrever, que eu acho que vai ser mais divertido, né? E eu vou fazer junto com eles um álbum da nossa vida de agora também. Isso é uma coisa minha, mas eu acho que é muito legal para eles, porque eles já tiveram uma perda, né? De um pedaço da vida deles que talvez eles não saibam. Então, eu acho que é muito legal se a gente conseguir repor ou tentar fazer uma coisa diferente por eles. E é isso, gente. Também tem aquele projeto de cura. Eles têm vários, né, projetos. Curam porque você cria com a criança uma história Você cria com a criança uma história fictícia, com personagens e tal, mas que vai remeter à história dela. Então, aquilo, se ela quiser mostrar para alguém, né, quem ela era, ou se ela quiser se apropriar da própria história, ela vai lendo, ela vai mostrando para as pessoas, e é muito legal porque ela não se expõe, mas ela tem contato com a história dela. É muito legal também, vale a pena pesquisar, é bem legal. Eu acho que essa coisa do desenho ajuda bastante, assim. Por exemplo, eu lembro que numa das escolas pediram foto de neném. E eu já imaginava que isso aconteceria um dia, então não foi, nossa, e agora o que eu vou fazer, né? Minha irmã desenha, então eu tenho essa vantagem. Falei, tá, ela faz aí um desenho, então, de como seria, né, meu filho do bebê. Ela foi lá, fez tudo bonitinho, só que ele ficou doente, acabou nem indo na aula, então nem passou por isso. Mas assim, a gente, é aquela coisa, não vamos sofrer, vamos resolver o problema, sabe? Ai, meu Deus, filho, eu não tenho a sua foto. Vamos fazer uma foto sua? Como será que você era? Vamos desenhar você? Sabe? Então a gente precisa também, às vezes, tirar essa coisa de, ai, nossa, que vida sofrida, que problema. Não, gente, é só uma outra abordagem, às vezes. Um pouquinho de criatividade, às vezes a gente resolve as coisas, sabe? E é isso. Acabou, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma crítica, sugestão. Eu estava na posição 26 ou 27. Eu fiquei 1 ano e meio na fila. Até um comentário que eu esqueci de fazer. Eu lembro quando eu entrei na fila, eu queria 2 irmãos, né? E aí eu perguntei para assistente social na época. Eu falei, o que você me recomenda? Hoje eu já sei a resposta, né? Nem deveria ter feito essa pergunta, foi bizarra, mas eu fiz porque é o que eu falei, não existem perguntas erradas quando a gente está nesse momento, né? Falei, você acha que é melhor eu primeiro adoto um deles, fico 1 mês, me adapto, depois adoto o outro? Bizarro hoje de pensar nisso, sim.
Mas eu pensei, às vezes é melhor para adaptação deles. E não, de forma alguma, né? Mas por que que eu tô contando isso? Porque aí ela falou, olha, na verdade, além de não ser bom para adaptação, ela falou, você nem poderia. Você iria adotar um, e aí você ia voltar lá pro final da fila. Então você nem ia conseguir adotar o outro, né? E aí até falando uma coisa sobre adoção de irmãos, vantagens e desvantagens, né? Então, por exemplo, o que que eu pensei? Eu vou adotar 2 irmãos, porque além de tudo, eles vão ter aquela coisa de ter alguém junto, né? Uma segurança, compartilhar. Sim, isso funciona em muitas vezes, mas não sempre. Porque nem todo irmão se dá bem, né? Na maioria dos casos, sim, mas às vezes eles podem até acabar competindo entre eles para ter mais atenção dos pais adotivos, e aquilo vai gerando, às vezes, uma raiva entre eles, né? Que também não é muito saudável. Então, isso também já vai. O próprio assistente social, ela já vai perceber isso. Que aí vem aquela questão de separar ou não separar irmãos. Então, a gente fala, o ideal é não separar. Mas existem casos que a gente sabe que talvez é até melhor separar, principalmente em grupos de irmãos muito grandes. Então, eu lembro, quando eu fui buscar os meus filhos, tinha um grupo de 5 irmãos. Eram 2 gêmeos de 1 ano, aí uma menina de 3, um menino de 5. Agora eu não lembro se era menino ou menino, mas ia subindo assim, né? Aí já era o mais velho, 7 e 12. E eu perguntei, eu falei, vamos separar? Ela falou, vai ter que separar. Porque ninguém vai adotar os gêmeos, sendo que tem uma irmã de 12 anos, uma irmã de 7. Aí eu falei, gente, que tristeza, né? Mas aí você tem que pensar, pô, mas aí também. E eles não eram muito próximos, os 5 irmãos. Então, quando são casos que os irmãos são muito próximos, mesmo sendo quantidades grandes, vamos assim dizer, às vezes 5 irmãos que são muito próximos, eles não separam. Porque aí os próprios irmãos mais velhos falam, a gente prefere não ser adotado, mas a gente tem um vínculo muito forte. Claro que não são eles que decidem, são as psicólogas, são os assistentes, mas a gente fala assim, não podem separar irmãos. Mas tem casos que às vezes, infelizmente, é melhor. O Henrique foi separado do irmão. Foi determinado. Desculpa. O meu filho foi separado, foi determinado adoção separada. Eles eram muito próximos, mas era uma proximidade que trazia sofrimento para o meu, né? Ele sofria uma série de coisas por conta do pequeno. Então, quando eu fui chamada, ao mesmo tempo foi chamada uma outra família na fila para o pequeno. E eu não tive a chance de manter contato deles. Era uma coisa que eu gostaria. Uma das coisas que ele mais sente falta até hoje, ainda não tem um ano que ele está comigo, mas uma das coisas mais tristes para ele é a falta do irmão. Ele fala disso com muita frequência. Ele tem memória muito, muito forte em relação ao irmão. É uma coisa bem triste, tá? Mas que não depende só da gente. Então, por mim, ele manteria contato, mas a família que adotou o pequeno não quer. Então, a assistente social fez essa ponte, a família não quer contato, então a gente não tem o que fazer, tá? Então, nem sempre a adoção, ela vai acontecer. Eu também tinha colocado que eu queria irmãos, e agora eu voltei para o final da fila, tá? Então, eu adotei um, e agora eu voltei para o final da... Então, é complicado. Existe um modelo de adoção, eu não sei se tem um nome, que é mais ou menos isso. Então, quando eles separam os irmãos, então vão 2 famílias, só que essas famílias prometem para o fórum, mas é adoção compartilhada? Adoção compartilhada. Então, as famílias prometem para a juíza que vão manter contato. Só que fica só, às vezes, na promessa, né? Então, assim, o ideal seria que talvez tivesse um contratinho, né? Alguma coisa mais regulamentada para garantir que essa família realmente vai manter o contato com essa outra família, né? Antes de separar, é feito realmente uma força maior aí do fórum para a adoção dos irmãos. Só que às vezes tem histórias que é 5, 6 irmãos, né? Então aí não tem jeito. Às vezes os irmãos eles estão em idades muito diferentes, né? Às vezes tem um grupo de irmãos que tem lá 2 pequenininhos de 2, 3 anos e 2 maiores de 8, 9 anos. Aí, se a gente for parar para pensar no perfil que a fila de espera escolhe, quem que tem maior chance de ser adotado?
os menores. Então, o que que o juiz entende? Se ele não separar, os 4 vão ficar sem ser adotados, porque tem os maiores, a fila não quer tantas crianças, então tira a oportunidade dos pequenininhos ter uma família. Então, muitas vezes nós já tivemos até relatos de os próprios irmãos mais velhos declararem isso. Não, tudo bem ele ser adotado, porque ele vai ter oportunidade. É triste da gente pensar assim, né? Mas muitas vezes os irmãos mais velhos se colocam nessa posição. Não, tudo bem ele ser adotado. Pelo menos ele vai ter oportunidade. Ninguém tem alguma dúvida? Um comentário? Você colocou no seu perfil Brasil, né? Isso. Por fim, acabou sendo Atibaia. Pois é, foi em Atibaia. Coloquei o Brasil todo. Eu coloquei todos os estados que fazem fronteira com São Paulo, também pela Atibaia. Então, gente, mas tem um negócio aí. A minha rede social, na verdade, é o marido. Eu conversei um pouco com ela sobre isso. A prioridade das crianças. A prioridade das crianças do município é para a sim. fila do município. Sim, sim. Então, vocês só serão chamados em outro estado, né, em outro local, se de repente o seu perfil ele é muito abrangente, sabe? Ele é bem realmente aberto e lá naquele local não tem ninguém na fila que queira aquela criança. Então, vocês entendem como é difícil? Né? Agora, é muito mais comum isso acontecer com a adoção de bebês recém-nascidos, porque aí o bebê recém-nascido, ele vai para a fila do município, se não tem ninguém no município que queira um bebê recém-nascido, aí vai para a fila nacional. Aí é o próximo da fila. Então, a gente escuta a história, eu fui buscar meu bebê lá em Tocantins, fui buscar a preferência na Bahia é que a criança sempre se mantenha onde ela município. nasceu. Até teve uma palestra de alguma mãe adotante aqui do grupo, lá no hotel, contando, né? Que ela foi adotar a filha lá no Nordeste, que a filha sentia falta das frutas, que não tinha... Ela tá aqui? Ah, tá aqui. Olha lá. Então então é por... Isso. Açaí, olha lá. É diferente. Por isso, que é para manter a própria cultura, alimentação, que é mais uma adaptação, né, para aquela criança. Então, é o que a Aline falou, por exemplo, no caso dos meus filhos. Então, se ninguém de Atibaia, né, da filha daqui de Atibaia, tivesse no perfil 2 irmãos, aí eles iam para cidades próximas. Então, eles vão aumentando a área para tentar manter o mais próximo de Atibaia, até achar alguém que se encaixe naquele perfil próximo do local exato das crianças. Mas dificilmente uma criança de Atibaia vai ser adotada lá na Bahia. Sim. A não ser que exista uma indicação judicial para isso. Então, se essa criança ficar em Atibaia, ela corre risco de vida. Então, sim. Não vamos chamar pretendentes de Atibaia, vamos chamar pretendentes de bem longe. Sim, exatamente. Para que essa criança se mantenha em segurança. Me perguntaram se eu mudei os nomes. Eu não mudei os nomes. Eu até brinco que para mim adotar foi uma vantagem, porque eu e meu marido... Teve uma época, até é legal comentar isso, né? Como meu marido é filho único, na minha cabeça de louca, eu me senti pressionada pela minha sogra em ter um filho biológico. Ela nunca me falou isso, não sei de onde eu tirei, mas eu sofri essa pressão assim comigo, né? Tô falando, eu preciso ter pelo menos um filho biológico para minha sogra. Não sei se era medo dela ter alguma rejeição, não sei, mas eu tive esse momento. E eu lembro que toda vez que a gente falava, tá bom, vamos tentar, eu boicotava. Eu falava, não, você acabou de mudar de emprego. Não, a gente acabou de mudar de cidade. Tudo eu boicotava. Não, vamos tentar engravidar, tá bom. Eu ia lá e boicotava. Aí terapia, né, minha gente? Vamos lá. Por que você tá boicotando? Por que você acha que você tá boicotando? Porque você quer adotar. Você não quer engravidar, você quer adotar. Então, assim, a gente tem que, às vezes, tomar muito cuidado com as coisas que a gente cria na nossa cabeça, né? Até a Silvana, não sei se posso falar, que você tinha colocado que seu perfil eram 2 meninas. E que a assistente social falou, olha, talvez o seu perfil não seja só para 2 meninas. Tem tanto jeito de mãe de menino. Então, às vezes, a gente coloca umas coisas na nossa cabeça. Profetizou. Não é?
E hoje a Silvana tem 4 filhos, homens, né? A mesma coisa a idade, né, Sam? A idade. Quando eu comecei meu processo adotivo, eu queria uma criança até 1 ano. E aí eu tive uma doula de adoção e conversando com a minha doula, ela me ajudou a entender que não cabia uma criança pequena dentro da minha vida hoje. Exato. Né? Exato. Então, assim, eu mudei radicalmente. Hoje eu quero uma criança de 3 a 6 anos. Então, é realmente muito diferente de você lidar com uma criança até 1 ano. Mas foi conversando e eu descobri isso, porque, assim, não cabe na minha rotina. Eu tenho um filho de 9 anos, tô com 44 anos, não cabe um bebezinho agora. E se viesse de forma natural? Amém, mas não veio, vai vir pela adoção, então não quero, vamos Já que eu tratar posso essa escolher, parte. né? Aí, por que eu contei, né? Agora eu lembrei. Então, a gente teve essa fase de pensar em nomes. E, gente, meu marido. Eu quero que ele seja o primeiro da fila na chamada. Ele vai chamar Abraão. Porque aí tá garantido que ele vai ser o primeiro. Eu falei, meu Deus, coitado do meu filho. E aí, era aquela luta de nomes e tal. Então, vamos para adoção. Eu falei, ufa, escapei do Abraão, né? Aí tinha aquele medo, né? Ai, meu Deus, mas o que vai vir, né, de nome, né? Então, assim, não vamos mentir, gente, que rola aquele medinho de vir uns nomes que, pelo amor de Deus, né? Não vamos ser hipócritas, né? E aí chegou meus filhos, o nome dele eu amo de paixão, acho lindo, maravilhoso. E só que tinha um segundo nome, que aí eu já não gostei tanto. E também ia ficar muito comprido, né? Porque ele não era tipo Ana Paula, sabe? Era um nome meio nada a ver, um outro nome jogado ali. Eu falei, não, esse segundo nome não precisa. Então, esse segundo nome eu tirei, mas eu mantive o nome deles. Por quê? Porque é a identidade deles, é a biografia deles, sabe? Então, não sei, vou ser bem sincera, se fosse um nome muito esquisito, não sei o que eu faria. Talvez até pro adotivo mesmo, coitado desse menino, sabe? Né? A mãe não devia estar muito... Enfim, mas o ideal é que a gente não troque. Oi, tudo bem? Eu sou o Gustavo, quem edita os vídeos, e esse vídeo foi cortado abruptamente, porque depois desse trecho a gente acaba na palestra chegando umas perguntas bem pessoais, e daí pra não expor ninguém, eu fiz esse corte nesse trechinho aí, tá bom? Mas você que chegou até aqui não perdeu muita coisa, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas, e qualquer coisa nós estamos à disposição através das redes sociais e e-mail do Niel. É isso, muito obrigado.